Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão bem? Pois então, agora nós vamos começar a ver balanceamento de equações. Para trabalhar o balanceamento, preciso que vocês estejam com a tabela periódica em mãos, ok? Peço muita calma, tranquilidade nesse momento, tá? Para vocês conseguirem compreender o que é um balanceamento de equações. Vou fazer bem pausadamente, bem tranquilo. Na dúvida, vocês vão poder voltar ao vídeo, tá? E verificar o que foi falado, tudo bem? Mas vamos lá, pegue sua tabela periódica, vai ser preciso, tá bom? Vou aguardar 5 segundinhos aí para você pegar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Beleza, deu tempo de você pegar sua tabela aí periódica. Daquelas que nós colorimos, vocês lembram a que nós falamos de metais, ametais? Essa é mais interessante você trabalhar com ela. Mas aqui no vídeo vai estar ela também para te facilitar no cálculo, tá? Então, já falei que vai ter algum cálculo por aí, mas eu vou começar a introdução bem tranquila para vocês não terem muita dúvida. Bom, aqui nós temos aquela tabelinha que a Cida postou na sala de aula, tá? Onde dentro dos elementos químicos são separados os metais, os ametais e os gases nobres, tá? E o hidrogênio tá aqui no cantinho, lembrando que ele não é ametal, ele sempre fica isoladinho aqui, tá? Em seguida, eu trouxe a tabela com todos os elementos, até hoje, né? E você tem que observar o seguinte: quando eu passei lá no material da atividade 2, ou foi da 1, um macete, ok? E eu pedi para vocês colocarem para mim na atividade o que significava aquele macete, vocês lembram? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. O que significa o macete? Como que ele chama? Macho. O que seria esse macho? Cada palavrinha tem um significado, ok? M. M vai te lembrar o que na tabela periódica? Os metais, né? Que nós já trabalhamos, colorimos, enfim. O A vem de ametais. O C da palavrinha carbono. H do hidrogênio e o O de, isso mesmo, oxigênio, tá? Então, nós precisamos saber o que significa cada uma dessas palavrinhas. Por quê? Nós iremos usar nessa ordem aqui que aparece. Então, quando eu apresentar uma equação para vocês daqui a pouquinho, a primeira coisa que eu quero que você detecta são os metais. Depois você vai analisar os ametais, o carbono, hidrogênio e o oxigênio, sempre nessa ordem aqui, tá? Então, isso é muito interessante. Mas voltando aqui na nossa tabelinha, na nossa tabela periódica, observa que eu até deixei aqui para vocês, ó. M de metais, A de ametais, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Bom, nessa tabelinha aqui, quando você analisa ela, o que aconteceu? Tudo que tá aqui de roxinho são os metais. Isso mesmo. Então, se eu te perguntar, manganês é o quê? Aí você olha aqui, ó, manganês é um metal. Beleza. Só que nós temos aqui alguns elementos em branco. Só que eu grifei para vocês entenderem aqui. Por quê? Nós temos aqui nessa parte metais e gases nobres. Tá, o que eu fiz? Primeiro aqui, ó, eu já... Opa, volta. Primeiro aqui eu circulei para vocês, ó,
a letrinha C. A letrinha C, ela compreende que é um carbono, então você sempre vai analisar ela separado, tá? O O também, você vai analisar ele separado, o oxigênio. O H, hidrogênio, também você vai analisar separado. Esses três de vermelhinho, você sempre vai observar e analisar ele de uma forma diferente, porque ele faz parte do nosso macete. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. E aqui também eu deixei, grifadinho de azul, os gases nobres. Cida, e esses que você não marcou, o que que eles são? Pessoal, esses daqui são os ametais. Muito importante na hora de você fazer o balanceamento, tá? Então, resumindo, esses de roxinho aqui, metais, ok? Roxinhos, então, metais. Os que estão aqui de vermelhinho são analisados diferente. O azulzinho você vai deixar ele quietinho no canto por enquanto. E esses que estão em branco aqui, ó, são os ametais, tá bom? Então, para lembrar, M de metais, A de ametais, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Bom, como que faz então, Cida, esse balanceamento tão esperado? Bom, primeiro passo. Gente, eu vou explicar aqui de uma maneira muito tranquila, tá? O passo a passo, assim, bem devagar, para você ter o mínimo de dúvida possível. Toda vez que tiver dúvida, dá um pulinho no vídeo, tá bom? Então, o primeiro passo, o que que a gente tem que fazer? Colocar o nome correto da equação, ou seja, quem é o reagente ou o produto. Lembra que reagente e produto vocês fizeram na atividade 1 e 2, que eu pedi lá para vocês fazerem, né? Inclusive, na última tarefinha, na atividade 2, tinha lá qual era a síntese, né? Síntese da água. Então, aqui lá, nós vamos utilizar aqui agora. Bom, como que a equação vem? Vamos pegar, então, uma equaçãozinha aqui. Nossa, o que é isso? Gente, não preocupa, tá? Vamos com calma aí. Nós temos aqui uma equaçãozinha, onde antes dessa seta aqui, nós chamamos de reagente. E o que está depois da setinha, nós chamamos de produto. Cida, eu tenho que saber? Tem. Porque eu vou falar o tempo inteiro quem é o produto, quem é o reagente, tá? Então, você vai vir aqui e analisar sempre. Olha, quem tá antes da seta é o reagente, tá? É como se fossem os ingredientes do bolo que nós vamos fazer, tá? E depois da setinha, nós temos o produto. É como se fosse o bolo pronto, tá bom? Então, preciso que vocês compreendam isso aqui com muita tranquilidade. Antes da setinha, reagente. É sempre, sempre. Depois da setinha, produto, tá bom? Bom, daí eu preciso que você me fala dentro daquela equação quem que é o metal e quem é o ametal. Conforme aquele macete que eu falei lá atrás, qual é o nome do macete? Isso, macho, tá? Então, nós vamos precisar dele o tempo inteiro, Cida? Sim, a gente vai precisar desse macete e também da nossa tabelinha. Cida, eu preciso ter a tabela em mãos? Sempre, porque você vai ter que separar para mim quem é o metal, quem é o ametal. Bom, então vamos lá. O que eu já sei aqui? Antes da setinha, reagente. Depois da setinha, produto. Bom, pessoal, então eu peguei aqui minha tabela, tá? Observem, minha tabelinha periódica e vocês têm que estar com a de vocês na mão, tá bom? Então vamos lá.
Nós já sabemos quem é o reagente e quem é o produto. Antes da seta reagente, depois da seta produto. Tá. Mas agora, observa que eu pedi assim, ó. Diga se o elemento químico é metal ou um ametal. Beleza. Então, você vai analisar todos os elementos químicos que compõem a nossa equaçãozinha. Todos, Cida? Todos. Se lembre, letra maiúscula sozinha é um elemento químico. Letra maiúscula acompanhado com uma letra minúscula é outro elemento químico, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, letra maiúscula e minúscula, então aqui a gente tem um elemento químico. Então, vamos olhar na tabela periódica, se ele é um metal, se ele é um ametal, o que ele é, tá? Então, vamos lá. Tabelinha na tela. Se você analisar, é esse elemento químico aqui, ó, magnésio, tá? E o magnésio, ele tá dentro do metal. Então, tudo isso aqui que tá de azulzinho na minha tabela, essa parte aqui também, tá? São metais, ok? De verdinho aqui, ó, exceto o carbono e o oxigênio, são os ametais, gases nobres e o hidrogênio. Bom, então já descobrimos que o magnésio está dentro dos metais. Como procede? Vamos lá na tela. Mzinho, aquecida, isso, em cima da letrinha, você vai colocar se ele é metal a metal ou se é um carbono, hidrogênio, oxigênio, a gente vai deixar quietinho, tá? Então, beleza. Mg, magnésio, metal. Então, eu vou lá em cima dos dois Mgs que eu tenho, dos dois magnésio, metal. Beleza? Tá bom. Andando aqui, nós temos agora um H. Esse H, observa que ele tá aqui na fórmula, ou você não tem que detectar para mim. Ah, Cida, então o carbono, hidrogênio e oxigênio, eles vão ficar quietinhos. Você não precisa ficar observando se ele é metal ou ametal. Deixa eles quietinhos, tá? Beleza, então deixa quieto. Agora, Cl. Vamos pegar a nossa tabela de novo. Tá aqui a tabela. Cl, cadê você? Cadê? Bem aqui, ó. Cl. Ele tá dentro do quê? Ametal. Então, beleza, vamos pegar aqui. Em cima do Cl, o que a gente vai colocar? Azinho. Nos dois, tá bom? Nos dois Cl, que significa o quê? Cloro. A gente vai colocar a letrinha A. Então, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês tenham entendido o que é um reagente e produto. Eu imagino que isso é bem tranquilo, tá? Antes da seta reagente, depois da seta produto. E lá dentro da nossa equação, quem são metais e ametais? Não esqueça, carbono, hidrogênio e oxigênio, deixa eles quietinho, tá? Então, por isso que em cima do H, hidrogênio, nós não colocamos ninguém, tá? Deixa que a gente vai analisar ele lá para o finalzinho, tá bom? O que eu preciso que vocês façam? Tudo isso que eu acabei de explicar aqui, eu preciso que vocês passem para o caderno, tá? Você vai puxar os slides aí e vai pôr vai pôr no seu caderno, você vai escrever isso para mim. É a nossa primeira aula. Eu preciso ter certeza que você entendeu, tá? Feito isso, para você escutar o vídeo e colocar no seu caderno, você vai gastar aí uma aulinha, tá? Então, põe data, olha lá no nosso horário de aula, que dia que você tem aula, tá? Por exemplo, segundo A, tem aula na segunda-feira. Então, põe a data de segunda-feira no seu material, tá? E copia esses slides aí. As tabelas não precisa copiar, né, pessoal? Vocês já têm elas aí coloridas que nós trabalhamos em salas de aula, tá bom? Feito isso,
Vamos pegar o segundo A aqui como exemplo. Na terça-feira eu também tenho aula com o segundo ano A. Então, lá na terça-feira, você vai pegar e fazer a atividade 2, que tá lá na lista que eu deixei no blog. Então, você vai lá no blog, puxa a lista de atividade, pega a número 2, passa por caderno com a data do dia da sua aula, põe no caderno e faça o que eu estou solicitando lá, tá? É tudo isso que eu expliquei, pessoal. Vocês vão separar reagente de produto, quem é metal, quem é o metal. Eu preciso que vocês façam isso de primeira mão, tá bom? Até mais!